Sejam todos muito bem-vindos ao Cast IPB, o podcast da Igreja Presbiteriana do Brasil em Jaru. Um espaço criado para edificação, para reflexão bíblica, um diálogo saudável e o aprofundamento na fé reformada. O Cast IPB ele surge como uma ponte entre a teologia e a vida. E aqui vamos conversar sobre Bíblia, sobre doutrina reformada, sobre ministério pastoral, desafios da igreja nos dias atuais e testemunhos que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse episódio com outras pessoas e venha participar conosco desse momento especial. Está começando agora o Cast IPB, episódio 1. Pastor Luiz, seja muito bem-vindo e é uma alegria tê-lo conosco. Antes de falarmos da história da igreja como instituição, é sempre importante começarmos pela história pessoal, pois toda a obra de Deus, ela passa primeiro pelo coração de alguém. Pastor Luiz Carlos, conte-nos, por favor, quem é o Pastor Luiz Carlos e como se deu o seu chamado para o ministério pastoral. Primeiramente, boa tarde a todos que estão assistindo esse nosso primeiro podcast. Eu quero já também parabenizar toda a equipe de mídia da nossa igreja pela iniciativa de criar esse estúdio, esse podcast, que para nós é uma alegria poder participar pela primeira vez nessa primeira entrevista do nosso Cast IPB Jaru. E dentro dessa caminhada de fé, marcada por decisões, marcada por desafios e aprendizados, em que momento o presbiterianismo passou a fazer parte da sua vida e da sua identidade cristã? Veja bem, eu me converti ao Senhor Jesus Cristo na cidade de Monte Aprazível, lá no interior do estado de São Paulo, no ano de 1980, mais especificamente no mês de maio, no meu primeiro ano, que eu estava cursando curso técnico em agropecuária. E aí a Igreja Presbiteriana do Brasil, que estava lá em Monte Aprazível, como uma congregação da Igreja de Tanabi, eles foram fazer um trabalho de evangelização na escola e a partir daí eu comecei a ouvir o Evangelho mais especificamente. E ali, naquele processo todo de ouvir, de aprender a palavra de Deus, Deus tocou no meu coração de tal forma que eu não resisti à graça de Deus que me alcançou e eu entreguei a minha vida para Cristo, né? E assim então começou a minha história, a minha trajetória como crente no Senhor Jesus, servindo a Deus na igreja através da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ao ouvirmos, reverendo, a sua história, inicial, percebemos que nenhuma caminhada cristã ela acontece isoladamente. Ela se conecta a uma tradição, a uma herança espiritual construída ao longo dos séculos. Para aqueles que estão nos ouvindo e talvez ainda não conheçam bem essa tradição, explique para nós, por favor, como o Senhor explicaria de forma mais clara e acessível o que é o presbiterianismo. Muito bem, por que é que a Igreja Presbiteriana tem esse nome de presbiteriana? Uma vez que a Igreja Presbiteriana começou como denominação em 1559, durante o movimento reformista do século XVI, através do reformador escocês chamado John Knox, que iniciou o presbiterianismo na Escócia. E depois, 300 anos depois, em 1859, veio para o Brasil através do missionário americano chamado Asbel Green Simonton. Mas afinal, por que o nome presbiteriano? É porque nós nos inspiramos no modelo de liderança lá do Novo Testamento do bispo ou do presbítero, que é um regente, um supervisor da igreja, que atua na questão da administração da igreja, e também o presbítero docente, que é o pastor, o ministro do evangelho, aquele que ensina, que tem o ministério do ensino, de pregação da palavra de Deus. Então, todo o nosso processo de organização como denominação é inspirado no modelo de liderança do presbítero lá no Novo Testamento. E quando falamos em presbiterianismo, falamos também de uns fundamentos que moldam a forma de crer, de viver e também servir.
E quais são os princípios bíblicos e doutrinários que sustentam o presbiterianismo e o diferencial de outras tradições cristãs? Muito bem, todo o sistema presbiteriano de doutrina, de teologia, foi construído e alicerçado lá no movimento reformista do século XVI, através do reformador João Calvino. Então, todo o nosso escopo doutrinário ele é fundamentado naqueles 5 pontos doutrinários que foram instituídos, né, ou sistematizados por João Calvino, que são aqueles 5 pontos da doutrina calvinista, que é a depravação total, a graça irresistível, a expiação limitada, né, a perseverança dos santos e a eleição incondicional. Então, em cima desses 5 princípios doutrinários teológicos, foi construída, então, a nossa denominação presbiteriana na questão de doutrina e liturgia. Mas também nos baseamos nos 5 pilares, né, doutrinários que Martinho Lutero, o outro reformador também, instituiu durante o seu movimento reformista, que é aqueles 5 solas famosos, né? Sola gratia, sola fide, sola escritura, solus Christus e soli Deo gloria. Então, esses 5 pilares de Lutero com os 5 pontos doutrinários de Calvino, eles são concordantes um com o outro, fundamentados na palavra de Deus. Então, em cima desse escopo doutrinário teológico que foi construído, né, que surgiu a Igreja Presbiteriana no mundo com o seu sistema doutrinário. Lembrando que a coluna mestra de todo o nosso sistema doutrinário, chamado calvinista, né, reformado, é baseado na soberania de Deus. É a coluna mestra de todas as demais doutrinas do calvinismo, da Igreja Reformada, inclusive a Igreja Presbiteriana do Brasil como uma das igrejas reformadas. Com esses fundamentos bem estabelecidos, como tivemos uma aula de história aqui para nós nesse momento, nós também somos convidados agora a voltar no tempo e olhar também para o Brasil no século XIX, um país ainda imperial, profundamente marcado por uma única tradição religiosa, mas que começava a viver também grandes transformações. Pastor, quando e em que contexto histórico o presbiterianismo chegou ao Brasil? Ok, antes de responder essa pergunta, quando eu falei dos solas, eu não expliquei, né? Sola fide é salvação somente, a justificação dos pecados somente pela fé em Cristo, né? Sola gratia, salvação somente pela graça e não pelas obras, né? Sola escritura, apenas a escritura deve ser utilizada como regra única de fé e de prática, né? O solus Cristo, só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e soli Deo glória, ou seja, toda a glória deve ser dada tão somente a Deus e a mais ninguém. Mas vamos lá, com relação ao surgimento do presbiterianismo aqui no Brasil, é uma história muito linda, porque quando chegou o ano 1859, veio para o Brasil e aportou lá no Rio de Janeiro o missionário americano Asbel Green Simonton com apenas 26 anos de idade. Ele chegou então no Rio de Janeiro, começou o seu trabalho de evangelização ali no cais do Porto do Rio, e depois ele alugou uma sala no Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio, para ensinar inglês e aprender português ao mesmo tempo, né? E no outro ano, 1960, no primeiro ano que ele estava aqui, quando completou o primeiro ano, ele começou a primeira escola dominical também lá no centro do Rio de Janeiro, com 5 crianças. E ali então começou-se a Igreja Presbiteriana do Brasil. E quando chegou o ano 1860, ele batizou os primeiros 2 conversos, que foi Henry Milford, que era um americano funcionário da Singer, que estava aqui no Brasil trabalhando, e um português chamado Camilo Cardoso de Jesus. Foram os 2 primeiros membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí quando, na sequência, em 1862, em agosto de 1862, foi organizada a Igreja Presbiteriana do Brasil como denominação no Brasil. Foi construída a Catedral do Rio, que foi o primeiro templo, né, que Asbel Green Simonton construiu no Brasil, e assim depois vieram outros missionários americanos, inclusive o Alexander Latimer Blackford, que era cunhado, né, de Asbel Green Simonton, e veio para o Brasil. Depois veio Frank Schneider, depois veio o casal Chamberlain, que foram os fundadores do Mackenzie, em 1870, e assim vários missionários americanos vieram, e aí começaram a expandir o evangelho, a partir do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, e assim hoje a IPB está em todos os estados da Federação Brasileira. Então nós vemos a consolidação da Igreja Presbiteriana chegando ao Brasil com o missionário Asbel.
Mas no início nós podemos ver que não foi fácil essa caminhada. O avanço do evangelho quase sempre caminha lado a lado com oposição e também com sacrifícios. E esclareça para nós quais foram as principais desafios enfrentados pelos primeiros presbiterianos no Brasil. Veja bem, logo de cara, o nosso primeiro missionário sofreu um momento duro de provação na perda da sua esposa, né? Que ele casou com a jovem americana chamada Ellen Murdoch, mas o casamento não durou 2 anos, porque com 1 ano e meio mais ou menos a esposa faleceu. E ele já ficou viúvo bem cedo, né? E foi o primeiro desafio, a primeira provação que ele enfrentou aqui. Os demais desafios foram de natureza religiosa, o confronto, né, com o misticismo brasileiro, o politeísmo, né, o sincretismo da religiosidade brasileira, que foi um grande desafio também para o nosso missionário, os primeiros missionários que chegaram, né, havia também uma forte resistência da Igreja Romana aqui no Brasil, porque o Brasil sempre foi um país de predominância católica romana, então houve uma certa resistência nesse sentido aí, né? Mas, assim, então, a princípio, eles enfrentaram esse tipo de barreira para difundir o evangelho aqui no Brasil. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, né, os abençoou e os ajudou de tal forma que, independentemente das barreiras e adversidades enfrentadas, o evangelho cresceu, foi propagado, as igrejas foram plantadas, organizadas, presbitérios foram organizados, sínodos foram organizados, e a igreja cresceu e expandiu pelo Brasil afora em meio a essas lutas, a princípio, que eles enfrentaram para plantar a IPB, plantar a Presbiteriana do Brasil aqui no Brasil. E ainda, né, diante desses desafios, o tempo revelou frutos duradouros, né? Na sua avaliação, quais foram as principais contribuições da Igreja Presbiteriana para a história religiosa, educacional e também no âmbito social no nosso país? Ok, na questão religiosa, ela teve uma grande influência no Brasil, porque o Evangelho liberta, o Evangelho cura, o Evangelho salva, né? Então, na medida que a igreja pregava o Evangelho, Deus ia fazendo a obra nos corações, libertando, transformando, convertendo vidas ao Senhor, mudando radicalmente o estilo de vida das pessoas, né? Então, essa foi a grande contribuição no aspecto religioso da Igreja Presbiteriana do Brasil. No aspecto educativo, também a igreja fez coisas expressivas aqui no Brasil, né? Nós criamos escolas particulares, né, para as igrejas locais, criamos faculdade, inclusive, né? E o Instituto Mackenzie, como eu já mencionei aqui, que foi criado em 1870 pelo casal Chamberlain, que veio dos Estados Unidos, George Chamberlain e Mary Chamberlain, e a princípio era Instituto Presbiteriano Mackenzie, depois com o passar dos anos se tornou a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que hoje é uma das universidades particulares melhores da América Latina. Hoje nós temos mais de 40 mil alunos com a sede do Mackenzie em São Paulo, em Higienópolis. Aí nós estamos presentes também em Campinas, Brasília e Tocantins, Palmas em Tocantins, né? Então, além do Mackenzie, muitas escolas, como eu disse, né, de igrejas locais, e também institutos bíblicos, né, que nós temos também, que servem para a educação religiosa, mas a educação. 3 institutos bíblicos e 10 seminários teológicos. Então, na questão educativa, a Presbiteriana do Brasil ela fez tudo isso durante a sua história, e contribuiu muito também para a questão educacional, né? Na questão social, também, a IPB ela contribuiu muito e contribui ainda com as causas sociais. Nós temos várias creches que a igreja dá apoio, orfanatos espalhados pelo Brasil afora. Nós temos o CAIS, que é o Conselho de Ação Social da IPB, que tem como objetivo, né, trazer socorro naquelas tragédias naturais que acontecem pelo Brasil afora. Ali está presente o CAIS, representando a IPB, oferecendo ajuda humanitária, socorrendo as pessoas, doando material. Nós temos o Mackenzie Voluntário também, que é um trabalho de ação social que atua em várias partes do Brasil, né, evangelizando, distribuindo alimento, roupa, calçado e procurando fazer o bem social. Então, assim, a igreja nessas 3 áreas ela atuou e atua bem durante a sua história até aqui. Nós vemos, né, ela atuando
né, na educação, na parte social, que também é muito importante. E às vezes olhamos para a igreja e vemos que é só uma questão religiosa. Não. Né? Ela cuida-se da fé, do cuidado de servir a Deus, da educação com qualidade, né, do libertação e também da parte social. E com isso nós também vimos e vemos a expansão para os demais estados, como para o norte, para a região norte do Brasil. À medida que o Brasil se expandia territorialmente, novas fronteiras se abriam e com elas a necessidade de levar também o evangelho a regiões mais distantes. E em esse contexto, o presbiterianismo começou a se expandir para a região norte no Brasil? Ok. Então, quanto à expansão do presbiterianismo no Brasil, como nós dissemos a princípio, né, começou no Rio de Janeiro. Aí nós tivemos o primeiro presbitério organizado em 1865, que é o presbitério do Rio de Janeiro, com as igrejas de São Paulo, Rio de Janeiro, Lorena, Borda da Mata e Sorocaba. E quando chegou o ano 1888, o primeiro sínodo, que é o sínodo do Rio de Janeiro, com igrejas de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, né, Pernambuco. Então aí nós tivemos o primeiro sínodo em 1888. Hoje nós temos 94 sínodos no nosso país, né? Nós temos 391 presbitérios, né? E igrejas locais nós temos aproximadamente 5.000 entre igrejas locais e congregações e temos quase 6.000 pastores também. E como eu disse a princípio, nós estamos presentes em todas as federações, todos os estados da federação. E aqui no norte, a história da igreja presbiteriana no norte é bastante interessante, especialmente aqui no estado de Rondônia, né? Porque nós tínhamos o sínodo chamado Sínodo Setentrional, que envolvia o estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima e Amapá. Esse era o sínodo setentrional que envolvia toda essa região aqui da parte norte. Mas aí, quando chegou o ano 1945, especialmente dia 13 de junho, chegou para cá, para a colônia do Iata, lá nas proximidades de Guajará-Mirim, a família do senhor Manuel Manduca Maia, família de presbiteriano, que chegaram nessa data exatamente lá para a colônia do Iata. Juntamente com ele veio também o professor Benedito, né, Rodrigues de Lima, que era um professor e um evangelista também com a sua família. Veio também o senhor Francisco Pacheco Duarte e a sua família. Então essas três famílias vieram lá de Belém do Pará, vieram lá para a colônia do Iata e ali começaram o trabalho de evangelização. E o trabalho estava dando muito certo, as pessoas vinham, né, havia reuniões domingo, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, os trabalhos semanais, e as pessoas vinham, ouviam o evangelho e iam se convertendo. Ao ponto que eles tiveram que fazer uma barraca lá para abrigar as pessoas na colônia agrícola, e depois de um tempo eles construíram um templo lá na colônia mesmo, né, colônia do Iata, templo de alvenaria, e quando chegou 23 anos depois, em 1968, foi organizada a primeira igreja presbiteriana do Brasil, aqui em Rondônia, que foi a igreja presbiteriana do Iata, lá na colônia. Quando chegou o ano 1976, foi organizada a IPB de Porto Velho, a chamada IPB Central de Porto Velho. Em 1977, a igreja presbiteriana de Guajará-Mirim, né, bem próximo ali, já ficaram duas igrejas pertinho ali. 77, a primeira IPB de Ji-Paraná, 77, a IPB de Vilhena, e novas igrejas foram sendo organizadas. Com a organização dessas quatro igrejas, se organizou, em 1979, o primeiro presbitério, que é o chamado Presbitério de Porto Velho, né, em 1979. Aí quando chegou 1987, o segundo presbitério, que é o Presbitério Sul de Rondônia, né? E depois, quando em 91 foi organizado o Presbitério Vado Rio Machado, em 1996, Presbitério Central de Rondônia, que é o nosso presbitério, em 2016 o PCSR, que é o Presbitério Cone Sul de Rondônia, e agora, dia 12 de dezembro, o sexto presbitério do nosso sínodo, que é o Presbitério Vale do Rio Jamari. Lembrando que nós temos aqui o nosso sínodo, que foi organizado como Sínodo Noroeste do Brasil em 1992, quando chegou o ano 2008, foi desdobrado o sínodo. Aí nós temos o sínodo do Acre, com 3 presbitérios, presbitério de Porto Velho, aliás, presbitério do Acre, presbitério de Rio Branco, presbitério do Vale do Juruá. E aqui nós temos o nosso presbitério
o nosso sino noroeste do Brasil, com esses 6 presbitérios que eu mencionei aqui. Então foi assim a expansão, o surgimento e a expansão. Lembrando também que, o seminarista Jailton, esse foi o primeiro foco, né, do surgimento da plantação da igreja aqui em Rondônia. O segundo foco aconteceu a partir da década de 60, 70, ali de Vilhena para cá, com um missionário pioneiro chamado José Costa, que veio lá de Umuarama, no Paraná, com a sua Kombi, e aqui ele começou a evangelizar a partir de Vilhena. Depois veio o missionário americano William Jennings, o famoso vendo Bill, com a sua família, né, e para colaborar com o trabalho ali também, de lá para cá, e também depois o reverendo Luciano Breder, sua esposa irmã Dorcas, que também vieram pela Junta de Missões Nacionais. Lembrando que a Junta de Missões Nacionais também, nas décadas de 60 e 70, eles investiram muito na plantação de igreja em Rondônia, né? Aí, então nós temos 2 polos de surgimento, do norte, né, Colônia do Iato, e sul, Vilhena. E depois, chegando no centro, os missionários vieram plantar igrejas às margens da BR-364, e assim o presbiterianismo foi expandindo por todo o nosso estado. Hoje nós somos 42 igrejas organizadas, né, com 6 presbitérios e um sínodo. Que bom ouvir, né, e poder entender um pouco dessa história, de como ela começou. Nós vemos aí quase 60 anos de história. 80 anos e meio, na verdade. 80 né? anos. Então nós organizamos a média de uma igreja a cada 2 anos no nosso estado de Rondônia. E falar da Amazônia é falar de desafios únicos. Falar da nossa região, que estamos inseridos na região amazônica, né? Nos rios, extensões, estradas difíceis que naquela época, a se chegar, tinham-se essa dificuldade. E também longas distâncias, realidades culturais diversas que se encontravam aqui também nesta região. E gostaria que o senhor falasse também para nós um pouquinho de quais foram as maiores dificuldades enfrentadas por esses missionários que atuaram nessa região. Então, houve muita dificuldade no aspecto geográfico, até porque nós não tínhamos estradas aqui na região. Era praticamente mata pura, a época dos chamados seringais, né? Então, havia muita dificuldade de deslocamento, locomoção, o perigo dos rios, né, inclusive, a questão da malária, né, que era muito forte aqui, a questão da malária, febre amarela, as chamadas doenças tropicais, né? Então muita gente morria de malária, de febre amarela, então, e inclusive missionários, servos de Deus que vieram para cá foram vitimados também, né, por essas enfermidades. Então, assim, foram os primeiros grandes desafios que nós enfrentamos aqui. Foi, na verdade, um trabalho de desmantamento, né, na área, em termos também de plantação, de expansão da igreja aqui na nossa região, no nosso estado de Rondônia. Então foram muitos os desafios que foram enfrentados. Maravilha. Mesmo em meio às dificuldades, Deus ele continuou agindo e tem trabalhado até hoje, para a glória do nosso Senhor. Amém. Gostaria também que o senhor pudesse falar um pouquinho também para nós que lições desse período missionário de 80 anos de história, que nós podemos estudar aqui um pouquinho, ainda pode orientar a igreja nos dias de hoje. Veja bem, eu creio que são exemplos inspiradores para nós, os nossos pioneiros, né, que tiveram que ter muita abnegação, muita renúncia, né, se abdicar do luxo, do conforto, né, para vir aqui para a região inóspita, com muitas dificuldades que eu já falei aqui, né. Então, na verdade, eles são inspiradores para nós. Hoje, em relação àqueles tempos passados, nós vivemos muito conforto, né, com muitas facilidades, né, hoje, muitos recursos que não tinham naquela época, né. Então, e é interessante a gente observar que naquele período havia muito mais fervor evangelístico, missionário, mais envolvimento do povo de Deus. As pessoas andavam a pé grandes distâncias para participar de um culto, num ponto de pregação, numa congregação, ia no lombo de cavalo, não tinha veículo praticamente para transporte suficiente. Então, assim, iam de barco, enfrentando o perigo dos rios e garapés. Então, assim, era um desafio grande, mas eles iam e faziam o trabalho com zelo, com amor, com dedicação. Hoje nós estamos muito acomodados com todo o avanço tecnológico, todo o modernismo que nós vivemos no mundo hoje, nós nos acomodamos. Hoje a pessoa mora pertinho da igreja, às vezes até parede de meia não vai na igreja.
entendeu? Vai para tantos outros lugares, mas não vão na igreja. Falta esse fervor evangelístico, essa visão e envolvimento missionário hoje que nós deveríamos ter, tanto quanto houve neles nos nossos pioneiros, né? Então, eu olho para eles como exemplos inspiradores para que nós os imitemos hoje na expansão do reino de Deus, na pregação do evangelho, né, no crescimento da igreja, que é a nossa responsabilidade tanto para a evangelização como participação também nos trabalhos e programações da igreja. E muito legal a gente ver essa história, e que nem as primeiras igrejas aqui, elas não nasceram em grandes templos, em grandes prédios, né, ou em grandes amontoações, em grande número de pessoas. Mas nasceu em pequenas casas simples, em cultos às vezes de certa forma improvisados, né, devido à estrutura que se era pequena. Mas nós podemos ver que são corações cheios de fé diante de um Deus vivo e verdadeiro. Exato. O senhor poderia compartilhar também conosco alguma experiência marcante dos primeiros trabalhos presbiterianos aqui no estado de Rondônia? Então, Seminário de Jailton, são várias as experiências, né? Como eu disse, começou o trabalho lá na colônia do Iata, lá ali nas proximidades de Guajará-Mirim. Naquele período havia muita dificuldade, né? Inclusive na própria agricultura, dificuldade de cultivo, né? Precisava muito de incentivo do governo para a agricultura. O pessoal veio para a colônia, havia aquele incentivo a princípio, né, do governo para essa produção agrícola, mas veio o militarismo, né, veio a ditadura militar de 64, e aí o governo restringiu muito a questão de produção agrícola, de tal forma que muitas pessoas saíram da região, foram para outras regiões, então isso gerou uma certa dificuldade para o evangelho também. A estrada de ferro Madeira Mamoré, que foi construída em 1907 até 1912, ela funcionou durante um bom tempo, transportando a borracha que era coletada, né, colhida ali pelos seringueiros, e os cereais também que eram produzidos nas colônias, que era arroz, milho, feijão e assim por diante. Só que veio essa crise na agricultura que gerou uma certa dificuldade. Então, com isso, muitas famílias também foram embora do estado. Gerou essa certa dificuldade, né? E além da questão que eu falei também das enfermidades, da malária, né? Então, assim, as experiências elas se resumiram nessa questão aí, de dificuldade de se manter, de se preservar aqui, morando no estado e conduzindo a obra aqui, né? Então foram experiências, inclusive alguns saíram de lá, da colônia, e vieram para Porto Velho, inclusive a irmã Ana Bem-vinda veio para Porto Velho em 1959, e ali, na casa dela, começou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, assim, as dificuldades também acabaram gerando expansão, porque eles saíram dali, foram para as localidades, acabaram contribuindo com o trabalho que desenvolveu dessa forma também. Então, sempre é em meio a adversidades, lutas, né, que o evangelho ele começa a ser pregado, as igrejas são plantadas e assim o reino de Deus é expandido, né? E podemos ver, né, a Rondônia ela é marcada pela migração. Exatamente. Né? Uhum. E nós vemos com o crescimento também, ao longo dos tempos, nós vimos a necessidade, né, como o senhor muito bem nos relatou, né, a criação dos presbitérios que nós temos hoje dentro do estado de Rondônia, veio também a necessidade dessa organização. Né? Exato. Como a igreja presbiteriana também, ela é uma igreja muito bem organizada, uma igreja muito bem documental também em tudo isso. E como em toda a obra de Deus, os desafios eles foram muitos durante esse período. E compartilhe conosco também quais foram os maiores desafios enfrentados pela igreja presbiteriana em Rondônia ao longo desses anos. Eu creio que os desafios, eles envolvem, como eu falei, a questão geográfica, porque não havia estradas, né? A BR-364 ela foi construída a partir do governo militar também, né, para cá, mas até 1984 ainda era o chamado Areião, não tinha asfalto no estado de Rondônia. Ele foi inaugurado, na verdade, em 1984, a rodovia, o asfalto, né? Então havia muita dificuldade de locomoção. Por exemplo, uma pessoa para sair lá de São Paulo para vir aqui para Rondônia era um mês de viagem.
né, nesse areião aí, encravando os veículos, caminhões. Então, assim, houve muitas dificuldades nesse aspecto de locomoção. E também a questão das enfermidades, como eu já disse, né? Muitos desafios na questão de enfermidade. Muitas pessoas morreram vitimadas pela malária, pela febre amarela e outras doenças tropicais também, né? Então foram desafios gigantescos que a igreja enfrentou. E uma questão também virtuosa na expansão da igreja aqui, como você falou, da questão da ocupação do território, que na época era território ainda, né? Só em 92 que foi organizado, em 82 foi organizado o estádio Rondônia, né? Então, assim, muitos desafios foram enfrentados, inclusive na questão aí que eu falei de locomoção, de questão de enfermidade, mas assim, as famílias vinham para cá e as igrejas começavam nas casas, nos pontos de pregação nas casas, como a Ana Bem-vinda lá em Porto Velho. Então, como você disse, a igreja não surgiu em grandes templos, em templos suntuosos, mas surgiu em casas dos irmãos que se constituíam em ponto de pregação, congregação, depois foram sendo organizadas igrejas locais. E onde nós vemos a perseverança, hoje nós também podemos ver os resultados, né, do trabalho, mas também de Deus operando em toda essa logística e essa dificuldade que foi encontrada. Mas também olhando para o presente, olhando para hoje, né, nos nossos dias atuais, quais frutos desse trabalho o senhor consegue perceber hoje? Os frutos que eu percebo é uma igreja amadurecida, uma igreja firme teologicamente falando, por causa da seriedade, tanto dos plantadores como os continuadores da história da igreja aqui, fidelidade doutrinária, fidelidade teológica. Hoje nós somos uma igreja em Rondônia teologicamente equilibrada, liturgicamente equilibrada. Às vezes surge algum probleminha ali, outro aqui, de desvio doutrinário litúrgico, mas as coisas são contornadas, voltam à normalidade, né? Então, assim, isso eu vejo como frutos do trabalho sério da IPB, porque, na verdade, para a glória do Senhor, a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, no Brasil, é uma das igrejas mais equilibradas do ponto de vista doutrinário, teológico, governamental e litúrgico, entendeu? Nós somos uma igreja madura nesse sentido. Nossos cultos são moderados, não tem aquelas extravagâncias todas, não é um culto tranquilo, né? A nossa doutrina é uma doutrina também equilibrada, não tem exageros teológicos, né? Então, assim, do ponto de vista governamental, uma igreja muito séria, muito organizada, como você também já bem disse, né? Então, assim, aqui em Rondônia, eu vejo tudo isso como fruto de um trabalho bem feito, né? Que hoje nós chegamos a uma igreja madura aqui no nosso estado de Rondônia. Então, isso enche o nosso coração de alegria. O trabalho de sociedades internas nosso é um trabalho muito sério, né? Nós temos hoje nas igrejas locais as sociedades locais, as federações presbiteriais, as confederações de todas as sociedades, o PH até o UCP, entendeu? Então, assim, isso eu creio também que alavancou muito o trabalho da igreja, o crescimento da igreja, porque isso implica num trabalho bem feito e bem organizado, que é a ferramenta de trabalho que Deus nos deu, que é o trabalho, o sistema de sociedades internas, né? Então, assim, tudo isso é fruto. E, além de tudo isso, fruto de almas convertidas, né, ao Senhor Jesus. Pessoas salvas em Cristo Jesus. Esse é o maior fruto, né? É o maior troféu que nós temos como igreja aqui durante toda essa história de 80 anos de presbiterianismo em Rondônia. Interessante mesmo podermos aprender um pouquinho mais sobre toda essa história. Ao olharmos para essa caminhada, né, nós somos levados também a refletir sobre o nosso tempo, os nossos dias, né, como os desafios, né, de tudo isso. E como o senhor avalia a realidade atual da Igreja Presbiteriana em Rondônia? Eu creio que é o que eu falei anteriormente, né? Hoje nós temos uma igreja sadia, uma igreja saudável, então eu avalio de forma muito positiva. Existem as lutas, os desafios, as adversidades? É claro que existe. Não existe reino de Deus, obra de Deus, trabalho na obra do Senhor sem desafios, sem dificuldades, né?
mas as virtudes hoje elas se sobressaem aos defeitos, né? As bênçãos sobressaem aos problemas, as vitórias sobressaem às derrotas. Então, assim, hoje nós devemos agradecer muito a Deus pela presença, pelo trabalho, o ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu já visitei vários presídios por aí no estado, né, ocasiões que eu tive, eu nunca vi um ex-presbiteriano preso, né? Então é sinal de que nós temos uma boa teologia que leva a um bom procedimento, a uma boa atitude, a um bom comportamento, a um bom testemunho, né? Então, assim, isso é resultado de uma igreja que trabalha a questão teológica muito séria, a questão litúrgica muito séria e que promove na vida das pessoas uma mudança séria de comportamento, de atitude, né? Não estou querendo dizer aqui que a IPB é uma igreja perfeita, não é. Não existe igreja perfeita, perfeição só no céu, né? Mas nós somos uma igreja muito bem renomada, muito bem conceituada, muito bem vista aqui no estado, né? Os pastores são respeitados nas cidades onde eles militam como pastores, têm o respeito, né, da população. Você não vê escândalo de natureza moral ou financeira, ou outro tipo de escândalo por parte da liderança. Não vou dizer que não aconteça, pode acontecer, nós somos pecadores, imperfeitos, mas você não vê isso. O que você vê, o que prevalece é um bom testemunho de um bom caráter dos presbiterianos no nosso estado de Rondônia. Interessante. O senhor poderia também falar para nós um pouquinho sobre as sociedades internas, que o senhor falou sobre, né, o PH, a SAF, né, a UCP, né, para os nossos telespectadores também poder entender um pouquinho sobre o que é esses departamentos internos da Igreja Presbiteriana. Ok, agora você mexeu num assunto que eu vou te contar. Eu amo. Tá? Eu amo falar sobre sociedades internas, até porque eu sou fruto de sociedade interna. Quem me evangelizou foi uma UMP, de uma congregaçãozinha de 35 pessoas, tinha mais ou menos 6 ou 7 jovens, eles me evangelizaram. E aí eu me converti, fui para essa congregação, comecei a congregar com eles e fui participar logo da UMP, né, da sociedade interna. E a partir daí eu comecei a me apaixonar pelo modelo de sociedade interna que é muito bem organizado. O pessoal até chama de burocrático, mas não tem problema. Tudo que funciona bem tem que ter burocracia. Entendeu? E a partir daí eu me apaixonei pelo trabalho de sociedade interna, sempre amei sociedade interna. Aí servi a Deus até 93 na qualidade de membro da igreja, depois fui ordenado pastor, né? 93. E a partir daí, toda a igreja que eu assumi para pastorear, eu sempre valorizei, defendi, apoiei o trabalho de sociedade interna, trabalhei com sociedade interna. Hoje aqui em Jaru, já com quase 28 anos de ministério aqui, vou completar dia 9 de fevereiro, 28 anos aqui em Jaru, nós temos hoje todas as nossas sociedades funcionando, o PH, SAF, o MP, o UP e o CP. Nós temos no presbitério todas as federações funcionando, nós temos o sínodo, todas as confederações funcionando. Eu, como pastor da igreja, vice-presidente do presbitério, presidente do sínodo, eu fico assim muito feliz e agradecido a Deus por saber que aqui também em Rondônia a gente leva a sério a questão de sociedade interna. Isso não acontece em todas as regiões do Brasil. Tem muitas igrejas que não têm nenhuma sociedade interna, a despeito de ter todas as faixas etárias na igreja, né? Há presbitérios que não têm nenhuma federação no Brasil. Há sínodos que talvez uma ou duas confederações. Então, assim, eu sou feliz aqui como presbiteriano em Rondônia, porque aqui a gente percebe que o trabalho de sociedade interna funciona, né, e funciona bem. Agora, outra questão que eu analiso, seminarista, sobre sociedade interna é o seguinte: as sociedades internas fazem parte do modelo de governo da Igreja Presbiteriana no Brasil. Quando eu fui ordenado pastor, eu prometi para Deus e para a igreja que eu iria defender e honrar e usar o sistema de governo da igreja. E sociedades internas fazem parte do nosso sistema de governo, que é fundamentado nas Escrituras Sagradas e também no nosso chamado de GTSI, que é o Guia de Trabalho e Sociedade Interna. Então, assim, eu fiz esse compromisso. E se eu fiz esse compromisso, tem que honrar. Agora, uma vez que eu, como pastor, ou como líder da igreja, começo a militar contra sociedades internas, estou sendo incoerente com o voto, com o juramento que eu fiz para Deus e para a igreja por ocasião da minha ordenação ao Sagrado Ministério. Então, eu vejo dessa forma. Então, assim, se outros colegas não usam esse modelo, se outras igrejas, eu respeito, né, tudo bem. Mas eu continuo defendendo esse modelo, né, porque eu vejo como modelo bíblico, constitucional,
né, fundamentado nos nossos padrões de governo da IPB, enfim. Então eu pretendo levar até o final. É burocrático? É, mas sem burocracia nada funciona. É antiquado? Não. Por que não é antiquado? Porque nós temos uma sociedade chamada SAF, que surgiu em 1884, lá no Recife, né, e ela funciona e funciona muito bem até hoje. Entendeu? Então é um modelo para nós, uma referência a nossa SAF. Então eu creio nesse modelo e vou lutar com esse modelo, por esse modelo até o fim da minha vida. Muito bom, as sociedades internas dentro da Igreja Presbiteriana. Uma verdade se torna clara. Preservar a história da igreja não é apenas lembrar do passado, mas é aprender com ele para podermos viver melhor também o nosso presente dentro da Igreja Presbiteriana. E fale para nós também um pouco, porque nós queremos ouvi-lo bastante, como, né, eu tenho feito mais perguntas diretas aqui para o senhor, porque nós queremos ouvi-lo mais do que falarmos aqui, né? Qual é a importância de preservar a memória da igreja para as próximas gerações? Isso também é uma questão muito importante, né? Eu gosto muito da frase de reverendo Heber Carlos de Campos, o Heber Carlos pai, né, o reverendo Heber. Ele diz o seguinte certa vez: quanto mais nós olhamos para trás, mais nós andamos para frente. Então isso significa que quanto mais nos firmamos na história, né, nos agarramos à história, mais nós desenvolvemos a nossa vida, né, como crentes, como igreja, como servos de Deus. Reverendo Guilhermino Cunha, que foi presidente do Supremo Conselho da nossa igreja, ele disse que há 3 categorias de pessoas no mundo: aqueles que fazem a história, aqueles que escrevem a história e aqueles que não sabem nada do que está acontecendo. Nós não podemos fazer parte dessa categoria. Se nós não podemos escrever, devemos pelo menos fazer parte da história, né? Então, assim, nós devemos olhar para trás, para a história da IPB, desde os seus primórdios como denominação lá na Escócia, no século XVI, desde os seus primórdios no Brasil, aqui no século XIX, meados do século XIX, desde os seus primórdios em Rondônia, né, desde os meados da década de 40, olhar para tudo isso, né, e aprender com tudo isso, né? E lembrar que nós somos responsáveis, seja líderes ou liderados da igreja, somos responsáveis em escrever ou fazer a história. Se nós não podemos escrever, pelo menos fazer, nós devemos fazer a história, né? Então, é dessa forma que eu analiso tudo isso, né? Aprender, como disse, né, com o legado que os nossos pioneiros deixaram para nós e continuar essa história tão linda que é a história da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que bom. E já partindo aqui, já quase para o final do nosso podcast, queria que, pensando especialmente nos jovens, Reverendo Luiz, que vão nos ouvir, que vão nos assistir, que vão assistir esse podcast, que conselho o senhor daria para aqueles que desejam servir a Deus ou aqueles que têm dúvidas e compreender melhor as suas raízes e servir a Deus? Eu primo muito, seminarista Geraldo, pela fidelidade. Existe um princípio, uma virtude bíblica fundamental na nossa vida que se chama fidelidade. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, nós devemos ser fiéis a Deus, fiéis à palavra do Senhor. Segundo, devemos ser fiéis à nossa denominação como igreja, porque a igreja, como dizia Cipriano de Cartago, lá no 2º século da era cristã, quem não ama a igreja como mãe, não aceita Deus como pai. Então eu tenho que ser fiel a Deus, à palavra de Deus, ser fiel à igreja, a denominação na qual e através da qual eu sirvo a Deus, porque sendo fiel à minha denominação, eu estou sendo fiel a Deus também, porque a igreja é do Senhor, entendeu? Então eu digo para essa geração de hoje que não imitem os exemplos de infidelidade, de rebeldia, de desobediência, mas imite exemplo de fidelidade, de obediência, primeiro a Deus, a palavra de Deus, aos jovens e adolescentes, hoje aos seus pais, né, porque a palavra de Deus diz para honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, levar a sério a vida com Deus, a vida na família, a vida na igreja, a vida nos estudos, né, e de repente buscar de Deus a orientação caso haja vocação ministerial, porque hoje nós temos uma crise de vocação no Brasil. Nós temos poucos vocacionados.
inclusive na IPB, né? E Jesus disse que a seara do Senhor é grande, os trabalhadores são poucos, e inclusive disse para rogar ao Senhor da seara que manda trabalhadores para a seara. Então, que os jovens pensem nisso. De repente, ele é um vocacionado, mas ele está em dúvida, questiona se é, se não é, mas ele deve continuar procurando saber de Deus através da participação na igreja, da convivência com os líderes da igreja, descobrir e confirmar, descobrir talvez não, mas confirmar essa vocação para o ministério, né? Mas se ele não tem vocação para o ministério, tudo bem, mas que ele seja um crente exemplar, de bom procedimento, de bom testemunho, dedicado, consagrado a Deus, né? Estando firme na igreja, porque nós vivemos hoje um mundo bem complexo, bem complicado para essa juventude, essa geração Z que nós temos aí, né? Então, assim, é necessário que o jovem se firme na palavra de Deus, que ele rejeite as propostas pecaminosas do mundo, com tantas atrações da tecnologia, das mídias, das redes sociais, do celular, que tanto prende essa faixa etária, né, da população, que são jovens e adolescentes, inclusive na igreja. Então, que olhem mais para a palavra de Deus, dê prioridade a Deus, dê prioridade à igreja, à palavra de Deus, ao serviço a Deus e assim por diante. Então esse é o meu recado para essa galera nova aí, dessa nova geração. Muito bom. Para então encerrarmos esse momento, nós queremos agradecer ao reverendo Luiz Carlos pelo seu tempo, por poder dedicar aqui conosco esse tempo, né, para que possamos aprender um pouquinho da história da IPB. Então, nós começamos o primeiro episódio do podcast IPB Jaru e nós agradecemos, reverendo Luiz. Muito obrigado por compartilhar conosco a sua história também e o seu conhecimento e também a sua fé, porque nós sabemos que o Senhor não fala somente da boca para fora, mas nós vemos que o Senhor fala com amor, com alegria da mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a você que vai nos assistir, que acompanhou nós, o nosso muito obrigado. Que este episódio nos ajude a valorizar ainda mais a história e a podermos viver com fidelidade o chamado de Deus hoje para nós. Siga-nos nas nossas redes sociais, IPB Jaru.